Olá, eu sou Vitor Moura, professor da Carreira Chatbot. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como chatbots podem mudar a forma de educar e como você pode se preparar para esse mercado. Mercado no qual está sofrendo uma transformação devido ao momento que a gente está passando. Mercado que teve que se adaptar, teve que passar as aulas presenciais para as aulas online e por causa disso gerou um movimento tecnológico que fez com que as empresas que trabalhavam com aplicações educacionais aumentassem a sua produção, desenvolvessem cada vez mais aplicações e que trouxe projeções interessantes. Projeções que mostram que até 2022 teria um aumento de aplicações educacionais, no caso móveis, de até 27%, o que mostra que é um cenário muito positivo para esse mercado. E isso faz com que os chatbots sejam e tenham cada vez mais abertura para trabalho. Então seria um segmento a mais para que os chatbots sejam empregados, um segmento inovador, porque antes a gente via chatbots sendo empregados em empresas bancárias, chatbots sendo empregados em empresas de varejo, empresas de venda. Agora a gente está entrando num serviço educacional, o que é muito interessante. Eu trouxe aqui algumas características muito interessantes sobre como que chatbots podem entrar e quais problemas ele poderia resolver, tá? Então vamos entrar sobre esses assuntos. Acho muito interessante. Eu trouxe aqui vários pontos que são interessantes, que são problemáticos, tanto na aula presencial quanto na online, porque eu acho que é interessante que a gente veja esse segmento não só como online, porque em um certo momento a gente vai voltar a ter aula presencial. Mas eu acredito que a construção, a evolução que a gente trouxer, as inovações para esse mercado educacional que a gente trouxer, não vão se perder por causa desse movimento, né, de voltar para o presencial. Então, o que eu trouxer aqui vale para os dois, tá? Vale tanto para online quanto presencial. Primeira coisa que eu quero trazer, que eu acho que é interessante, que um chatbot pode trazer uma evolução, é a questão das dúvidas sobre um conteúdo, tá? É muito importante que um professor ele consiga passar o conhecimento de forma que ele não deixe nenhuma ponta solta. Isso faz muita diferença no aprendizado do aluno. Só que é muito complicado de atender a demanda de muitos alunos ao mesmo tempo. Eu estou falando de uma sala com 30 alunos, imagina 30 alunos com dúvidas, fazendo muitas perguntas. Esse cenário ele é muito complexo de ser resolvido porque geralmente existe apenas um professor para essa turma. Como que um chatbot ele pode auxiliar os professores e a educação nesse sentido, nesse contexto, tá? Imagina só um chatbot que ele é especialista no assunto, um chatbot que foi treinado com auxílio de um professor que tem muito conhecimento naquele contexto. Se um aluno ele está tendo a aula, ele precisa resolver, ele pensa numa questão que foi mal resolvida, ele pode ali, em paralelo da aula, ele pode já resolver sua dúvida perguntando para o chatbot sem tirar o fluxo da aula que o professor está dando, sem se sentir mal, com medo de ser zoado ali pelos outros alunos, em sua velocidade. Então, é um aluno que se ele for se ele tiver com muitas dificuldades, ele pode ali, entrar em contato com o chatbot o tempo todo e isso não vai atrapalhar, vai só evoluir. E da mesma forma que um aluno mais rápido que estiver buscando que ele já tiver entendido um conteúdo, ele quiser aprofundar mais sobre uma área específica, ele também pode estar entrando em contato com o chatbot. Então é muito interessante o quanto um chatbot pode contribuir com a aula e pode trabalhar com vários perfis de alunos.
e pode contribuir com contribuir com o professor mesmo, sabe? A ideia aqui são sugestões que o chatbot pode trabalhar de forma a ajudar o dia a dia dos professores, não substituir. É importante falar isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é um dos pontos mais importantes, porque que basicamente regem a utilização aqui do chatbot dentro da educação, que é poder auxiliar no ensino, responder dúvidas, e conseguir até, a partir das dúvidas que o aluno tem, conseguir sugerir alguns temas específicos, que eu acho que esse é um dos pontos mais legais. Eu acho que a gente pode evoluir para um cenário 2, que é a forma de ensinar também. A gente pode passar para o ponto 2, que é a maneira de ensino. Alguns professores eles têm o hábito de ensinar de formas específicas. Alguns optam por fazer apresentações, alguns optam por ensinar por meio de histórias, outros optam por adotarem métodos próprios. E isso são formas pessoais de dar uma matéria. E não tem nada de errado com isso. Cada coisa que o professor tenta fazer, ele tenta se diferenciar para tentar ao máximo passar o conhecimento para o aluno. Um chatbot ele pode ajudá-lo nessa decisão de ensinar de uma forma diferente. Um chatbot ele pode entrar na sala de aula como um método de capturar o feedback dos alunos, de forma que no final de cada aula, que o professor queira aplicar uma forma diferente de ensinar, o chatbot possa coletar por meio desde o que você achou da aula, me deu uma nota de 0 a 10, desde coleta até coleta via texto mesmo. Então é muito interessante o quanto que um chatbot pode facilitar esse método, porque às vezes o professor tem um tempo curto, né? Então ele tem, vamos supor, quando a gente está falando de um ensino superior, numa faculdade as aulas costumam ter 50 minutos. Nesse cenário, o professor ele aproveita os 50 minutos o máximo que der. Então, assim, fazer uma coleta de feedback pode ser até complicado por causa do tempo, e o chatbot ele pode ser um extra ali que vai fazer de forma automática, né? Muito eficiente, porque ele não está só coletando fora do tempo da aula, mas ele também pode fazer coleta anônima, o que pode incentivar mais ainda o engajamento dos alunos para responder. Mas não só isso, tá? O chatbot ele pode servir como uma forma de integrar com a plataforma de ensino. Eu quero que você imagine que um chatbot ele pode estar ali ao lado da plataforma que está tendo a aula ao vivo, por exemplo, ou a aula gravada, mas ele possa estar integrado mesmo na mesma tela que a gente tem o vídeo acontecendo da aula, a gente tem um chatbot. Nesse cenário, se um chatbot ele for capaz de interagir com aquela tela, a criança ou a pessoa que está ali tendo aula, ela não precisa saber mexer na interface, ela só precisa pedir para o chatbot realizar uma ação. Por exemplo, se ele quiser colocar a legenda na aula, ele pode, sabe? Se ele quiser abaixar a aula, ele pode. Se ele quiser, sei lá, trocar o idioma da aula, ele pode. Se ele quiser acessar outra aula, ele pode. Se ele quiser acessar uma categoria específica de aulas, ele pode. Isso tudo sem precisar necessariamente saber mexer na plataforma. A gente sabe conversar, a gente aprende o tempo todo a conversar, a gente está praticando esse ato de conversar. Então, o chatbot ele pode usar esse hábito nosso que é conversa como uma forma de simplificar a experiência de utilização de uma plataforma de ensino. Então, isso é muito interessante e a capacidade que a gente tem de fazer isso é muito grande, entende? É muito grande. A gente traz não só a inovação para as plataformas de ensino, mas a gente traz capacidades muito interessantes de experiência para o usuário também. Vamos para o ponto 3, que é o engajamento.
Aqui a gente está falando sobre o envolvimento do aluno, sobre como um aluno ele pode se envolver mais a ponto de isso o ajudar no dia a dia de estudo dele. A gente pode voltar na característica de solução de dúvida rápida que o chatbot pode ter. E eu acredito que isso evolui bastante no sentido de envolvimento dele, porque quando um aluno ele tem experiência de estar ouvindo uma aula e ele se perde por ter ficado com dúvida, ele acaba deixando o resto da aula sem prestar atenção. Ele deixa a aula, larga a aula e não presta mais atenção. Com uma ferramenta que está disponível para responder as dúvidas o tempo inteiro, sem precisar parar o professor, você consegue garantir que esse cenário não aconteça. E que se o aluno está com dúvida, ele vai lá, responde a dúvida e continua para a aula. Então a gente tem um cenário onde o aluno, falta de engajamento por se perder na aula, isso não aconteça. Um outro ponto que eu coloquei aqui foi o chatbot utilizar seu amplo conhecimento para responder e sugerir conteúdos. Então, se o aluno ele acha interessante um conteúdo e ele queira se aprofundar mais, o chatbot é capaz de fazer isso. E ele não é só ele é capaz de fazer essa sugestão de outros conteúdos relacionados, não só a partir de uma vontade do aluno. Isso pode surgir de uma proatividade do próprio chatbot, no sentido de, vamos supor que o chatbot ele fez uma avaliação do aluno. Isso é até uma questão que eu vou falar mais na frente, que é uma coisa que ele pode ser aplicado também. Mas vamos supor que ele fez uma avaliação do aluno. E aí nesse cenário, ele viu que o aluno ele é muito bom num ponto e ele precisa melhorar mais o conhecimento em outro ponto. Nesse ponto que ele é muito bom, o chatbot pode sugerir mais conteúdos que vão deixar ele ainda melhor. E no ponto que ele é que ele precisa melhorar ainda, o chatbot pode trabalhar, pode começar do básico, depois ir para o conteúdo um pouco mais complexo e por aí vai, até que ele fique nivelado. Então é muito interessante o quanto um chatbot consegue fazer o papel de um monitor ali, só que um monitor meio personal mesmo, que vai estar do lado do aluno, que é muito interessante. Voltando para a dúvida, que é a questão de a facilidade no quanto um aluno ele pode chegar a uma resposta. Ele pode simplesmente perguntar e o chatbot responder na mesma interface que ele está tendo a aula ali, sem precisar sair, sem precisar perder o foco. E assim, né? Recebendo uma resposta do chatbot que foi validada pelo professor. Pensando que um aluno ele pode, sei lá, pesquisar no Google e receber uma resposta que está errada, o chatbot não, ele foi construído com base no conhecimento do professor. Então, foi garantido que aquela resposta é a correta, é a que deve ser dada para o aluno. Então, a gente consegue garantir que o aluno ele fique dentro da plataforma ali. Isso, com certeza, aumenta o engajamento dele e o envolvimento dele com a aula. Ponto das avaliações, que é um ponto muito interessante. O aluno ele reage de forma a saber se o conhecimento dele realmente está validado ou não a partir das provas, né? Essa é a forma que o método tradicional de ensino usa para tanto avaliar ele durante o ano, quanto para falar que, não, olha, você está indo bem, você está aprendendo ou não está aprendendo. O chatbot ele pode contribuir muito com esse cenário. Por quê? Porque o chatbot ele pode estar ao lado do aluno o tempo todo. Assim como eu falei, o chatbot pode trabalhar como monitor pessoal. Assim, de forma que ele sabe como o aluno está e pode controlar isso e pode contribuir com o seu conhecimento. Então, vamos pensar em como que isso pode funcionar. Imagina que no final de uma sessão, no final de várias aulas,
no final de um conteúdo dado, o aluno seja sugerido para ele proativamente pelo chatbot que ele faça uma avaliação para entender, para ver se ele realmente está aprendendo antes da prova, sabe? Imagina o quão interessante isso pode ser que no final de 2 semanas de conteúdo, o aluno recebesse uma avaliação no qual teria ali perguntas válidas, perguntas interessantes, que caso ele responda alguma pergunta errada, o próprio chatbot faça uma sugestão do conteúdo que ele precisa estudar. E caso ele esteja muito bem no conteúdo, o chatbot sugira ali para ele um conteúdo para ele poder aprofundar e poder até, às vezes, se ele tá tão bem assim, às vezes ele possa gostar tanto do conteúdo que ele possa querer fazer carreira naquele conteúdo. Então, trazer o chatbot no sentido de evoluir esse sistema de avaliações de forma a contribuir com esse sistema, seria muito interessante para trazer um acompanhamento diferente do que a gente tem hoje. E quem sabe construir um sistema automatizado de avaliação, sabe? A gente está falando de uma inteligência artificial que conversa, mas nada impede que a gente integre com um sistema de inteligência artificial para gerar automaticamente perguntas sobre conteúdos do ano inteiro. Só depende do professor colocar lá os temas que vão ser falados e aí ele vai gerando perguntas. Então é muito interessante isso. Imagina também que depois de todas essas avaliações, o aluno tem um perfil, o chatbot consiga gerar um perfil daquele aluno e consiga gerar uma forma dos pais ou do próprio aluno acompanhar o seu rendimento, né? Então é muito legal o quanto é muito grande a capacidade que um chatbot pode ter se for pensado nesse sentido aqui, que é um sentido realmente inovador, uma ferramenta nova para trazer para esse serviço educacional. Uma forma mais, tipo assim, vamos pensar no quanto que isso pode uma forma mais descontraída de mostrar para o aluno que ele está, uma forma menos é uma forma, literalmente, que ele vai ver de uma forma mais tranquila de ver o quanto ele está bem ou mal sobre um conteúdo e ajudar ele antes das avaliações, ajudar ele de forma que ele consiga realmente adquirir um conteúdo de forma rápida, porque ele vai estar ali recebendo conteúdo durante umas semanas, ele não vai ter uma prova daqui a 3 meses, ele vai ter uma provinha depois de alguns dias, então ele vai concretizar ali o conhecimento dele. Então, muito interessante. Vamos agora para um tópico que eu gostaria de passar para você também, que é o tópico de benefícios, tá? Então, eu fiz aqui, são alguns benefícios que eu achei muito interessantes. Eu vou dar uma lida neles, que eu acho que é realmente bem válido, e a gente pode conversar sobre alguns. Então, tópico 1, né? Responder as perguntas de uma criança que tem o receio de sofrer a pressão de colegas e o medo de ser zoado por professores e amigos. O chatbot ele permite que uma criança ela não seja julgada. Então, esse é um ponto muito positivo. Os alunos lentos, como eu falei anteriormente, os alunos lentos eles podem participar do mesmo treinamento ou uma avaliação várias vezes e continuar resolvendo dúvidas e confusões para ficar de pé de igualdade com os outros. Isso é muito interessante, porque esse aluno que é mais lento, ele vai ter uma ferramenta que ele vai conseguir se igualar aos outros alunos, sabe? Ele não vai ficar preso no conhecimento que ele está tendo naquela turma durante a aula. Ele vai poder ter uma ferramenta para auxiliá-lo. Da mesma forma que os alunos mais rápidos, eles podem usar o chatbot para buscar recomendações de outras matérias ou outras evoluções da matéria que ele está assistindo, para que ele possa cada vez mais ir evoluindo. E quem sabe evoluir um interesse específico em uma matéria, sempre se aprofundar mais. Os alunos que têm hábito de fazer muitas perguntas, eles podem mexer no chatbot para satisfazer
aquelas curiosidades que eles têm ali no dia a dia. Então tem aqueles alunos que costumam fazer muitas perguntas, o chatbot está ali para isso, 24 horas, 7 dias por semana, e está ali disponível para fazer pergunta na hora que ele quiser. Não necessita que seja só durante a aula. A personalização do chatbot aumenta o nível de conforto e o envolvimento do aluno em todas as idades. Esse ponto é muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que a conversa entre duas crianças ou dois adultos é diferente de uma conversa para um adulto e uma criança. O chatbot ele pode ser construído de forma que a personalidade dele esteja adequada para a pessoa que está conversando. Se a gente está falando de um chatbot educacional para ensino superior, a gente vai construir um chatbot que se conversa igual um adulto. Se a gente está falando sobre um chatbot para ensino, fundamental, a gente está falando sobre um chatbot que conversa com um adolescente. E isso faz muita diferença, porque isso muda a forma que a experiência que o aluno tem no dia a dia ali, conversando com o chatbot. Engajamento, todas as coisas estão relacionadas ao envolvimento. Um chatbot pode se tornar um conselheiro pessoal para a criança em um estágio crucial para decidir como elas podem desenvolver suas carreiras. Como eu falei, pensa só num chatbot que se transforma em um monitor que está ali disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual valoroso pode ser isso para uma criança que está formando ali o seu conhecimento, que está adquirindo seu conhecimento, que está decidindo o que ele quer para a carreira dele? É muito interessante, do meu ponto de vista, conseguir inserir isso no dia a dia de estudo de qualquer tipo de uma pessoa de qualquer idade. Um chatbot ele pode ser um assistente pessoal que ajuda a criança a planejar seus cursos para concluir todos os estudos antes do dia da prova. Imagina um chatbot que ele possa ter um calendário ali, que ele consiga fazer pequenas avaliações e se o aluno não cumprir as avaliações, ele indique para o aluno que ele está atrasado. Então imagine um cenário onde a gente tem uma pessoa um monitor que fique de olho no rendimento do aluno em termos de entrega. Imagina que a gente possa ter uma ferramenta que possa o ajudar a ter essa responsabilidade de cumprir os prazos. Um chatbot pode trabalhar dessa forma. Um chatbot também pode buscar feedback dos alunos com um botão de melhoria. Também pode ser usado para projetar o perfil do aluno e orientá-lo da melhor forma possível. Feedback aqui a gente está falando sobre como a aula está, ou como foi a aula, qual que é a melhor aula, qual a característica da melhor aula. E ele pode fazer isso de forma bem não burocrática. E isso é muito interessante. Uma coisa que ele também pode, que eu falei lá em cima sobre as avaliações, é traçar um perfil do aluno para perceber como ele está. Talvez encontrar até um problema de ensino através do perfil geral dos alunos. Então, se a gente vê que a maioria dos alunos estão com dificuldade em uma matéria, talvez a gente precise mudar a forma de ensinar dessa matéria. E o perfil dos alunos é uma questão que a gente às vezes não consegue traçar de forma manual, mas de forma automatizada, com uma massa de informações que a gente vai ter do aluno através das pequenas avaliações que o chatbot pode fazer, a gente consegue gerar automaticamente. E quem sabe, né, passar tanto para o aluno, quanto para os pais, quanto para os professores, aí vai da aplicação que o serviço de educação definir. Mas não é assim, o chatbot, para ser aplicado para esse sistema de educação, ele tem que ter suas preocupações. A gente não está falando, a gente está falando de um cenário que ele é muito muito peculiar. Ele precisa ser o chatbot precisa ser treinado de uma forma bem certinha. Quais preocupações que eu quero trazer para você, que você pense e tenha em mente na hora de construir um serviço desse? Bom, primeira coisa é o modelo de treinamento e a linguagem.
Bom, o modelo de treinamento é um modelo que precisa ser bem robusto, no sentido de ser bem trabalhado. Você precisa pensar de forma que, tudo bem, o modelo ele sempre está em evolução, mas antes de soltar, você precisa estar bem seguro da implementação do treinamento dele. E depois você precisa estar bem em cima dele para assegurar as evoluções, segurar que ele não fique estático. Porque a gente está falando de um suporte para o aluno. Se o suporte estiver mal feito, isso vai mais atrapalhar do que ajudar. E a gente está tentando inovar, a gente está tentando trazer formas melhores de trabalhar na educação, não piorar. Outro ponto que é muito importante é que o chatbot ele precisa ser um acréscimo, não uma forma de desacelerar o sistema geral. Então, se você estiver construindo um chatbot, você optar por exemplo, programar a inteligência, o motor de linguagem de reconhecimento de linguagem natural, você precisa programá-lo de forma que ele tenha um bom desempenho, no sentido de trazer respostas praticamente instantâneas, de forma que o sistema funcione como um todo bem, porque a gente está falando sobre uma aplicação que está vindo para realmente ajudar, não atrapalhar. E quando a gente está falando de uma automatização, a gente está pensando em algo que seja praticamente instantâneo. Tá? Então, seu sistema precisa ser criado de forma que tenha um bom desempenho. E por último, mas não menos importante, a gente tem que se preocupar muito com segurança. A gente está falando de um sistema que pode ser usado para crianças, então, e um sistema que tem dados, podem ter dados pessoais. Então, o chatbot como um todo já tem essa preocupação, já necessita da preocupação de segurança, mas nesse caso aqui ainda mais. A gente precisa se preocupar com o que entra, o que sai, o que é salvo, com a segurança dos dados que são trafegados por meio do chatbot. Essas são as informações que eu acho que são muito interessantes para esse meio de chatbots para a educação, e eu acho que se o chatbot, eu realmente acho que os chatbots forem aplicados para a educação, eles podem mudar a forma de educar. E eu acredito que você possa sim ajudar essa mudança nesse cenário. Um cenário em que, se com certeza tiver cada vez mais contribuições, vai gerar um Brasil melhor, um mundo melhor. Então, eu espero que ele realmente abra sua mente para esse segmento. Se você tiver interesse nele, eu espero que ele desperte interesse em alguém para que essa pessoa consiga também começar a pensar em começar a criar aplicações para esse cenário. E eu espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Muito obrigado.